Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia para todos. Estamos aqui de... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Bom menina. dia, Lu. Tavares, quer falar? Me perdoe dar um bom dia, mas a gente vai fazer uma estreia e não poderia ser em outro programa, a não ser no programa que o CELD comanda, hoje falando sobre as casas espíritas, sobre a Casa Espírita com Jesus e Kardec, e com imensa alegria que a gente vai fazer uma estreia, né? Opa! Olha só que estreia a gente vai fazer aí. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida
é sempre a mais importante de toda a nossa história? Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Vem comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Então, aí a estreia do filme Nosso Lar 2. Em janeiro, agora ele sai, se Deus quiser. Vamos para o cinema, não vamos querer assistir em casa, não. Então, muito Eu obrigado. vou pro cinema. E um bom programa para vocês hoje, hein? Valeu. Obrigada, que legal essa notícia, que será estreada agora em janeiro de 2024. Isso é muito bom. Isso é bom, isso aí é o que foi previsto por Kardec, que a doutrina... E a gente tem lá na questão 779, se não me engano, se a Amália estiver aí com o Livro dos Espíritos, depois a gente vai ver isso. Kardec pergunta, vê se não é 779, ele pergunta se a doutrina espírita ficaria só em um pequeno grupo ou se ela seria divulgada. A resposta... do Progresso? Vê aí, 779. Não, desculpa, é 799. Perdoa, tá? Fazer isso antes da prece, mas a gente já engaja. Como o Espiritismo ajudaria no progresso? Deixa eu ver se é essa. Mas lê essa daí, para a gente estar entendendo. 799? Ah, não, é 798. Agora eu vi aqui. Não precisa ler ela toda, não, só o iniciozinho que é importante. Tá, 798. Influência do Espiritismo no progresso. Isso. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá sendo partilhado por algumas pessoas? Certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que deverá ocupar seu lugar entre os conhecimentos humanos. Todavia, tá bom aí, Amália. Só para a gente estar vendo, olha só, vai chegar, olha a resposta, só para a gente estar... Certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Gente... Está marcando já, né? Está começando. Está marcando, né? Não, o Lu. Com certeza, com certeza. Então, isso aí só para dar um esquenta na gente, para a gente agora ir para o Evangelho. Muito legal, essa notícia foi muito boa, dessa data. Ontem mesmo me perguntaram, e eu falei, fiquei na dúvida, agora já sei responder. Então, o nosso Evangelho de hoje é capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro. É o item 5 e 6, eu vou ler, e a Amália faz a prece para a gente, tá, Amália? Por favor. Pecado por pensamento adultério. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, em seu coração, já cometeu adultério com ela. Anotação de Mateus, capítulo 27 e 28. Aí, só um item 6, Kardec diz assim: a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da sua acepção, mas sim de uma forma mais ampla. Jesus, muitas vezes, empregou esse termo para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos
como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim ou de minhas palavras no meio dessa raça adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Anotação de Marcos, capítulo 8. A verdadeira pureza não está só nos atos, ela também está no pensamento, porque aquele que possui o coração puro nem pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. É a coisa mais linda começar o dia com esses assuntos, gente. Nós mães, nós avós, falamos para os nossos netos, já vai começar, meu filho tem que começar o dia orando, tem que começar... E nós, como crianças ainda espirituais, estamos aqui repetindo o que a gente fala enquanto educadoras que somos. Começar o dia com essa notícia dessa mais uma estreia no mundo, no planeta Terra, enquanto o mundo continua repetindo as velhas ações de guerra, de ódio, de vingança. Está aí a mídia também fazendo grande benefício nessa divulgação. E hoje, nesse momento, essa leitura do Evangelho de extrema importância, estamos jogando para o mundo também esse programa, iniciando com a questão 798 do Livro dos Espíritos e a leitura aqui da página do Evangelho. Faz para a gente, por favor, Amália, prece. Obrigada. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe nesse momento. E como estamos aprendendo que o espírito vive pelo pensamento, é o pensamento que nós temos que colocar em equilíbrio desde o início do dia, para que tudo seja de acordo com a vontade de Deus. E vamos, então, preparar-nos no pensamento para o trabalho de hoje. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus amigo, Jesus amado, queridos benfeitores espirituais, estamos aqui nos preparando pelo pensamento, conectando-nos à força maior da vida, ao alimento da alma, do universo, que é o nosso Pai Celestial. E Jesus, que é o condutor dos nossos pensamentos ao Pai, rogando a eles que nos abençoe. Nos abençoe o esforço de viver, o esforço de aprendermos a agradecer diariamente a existência, a imortalidade, agradecermos a vida, Senhor, que nos coloca na condição de caminharmos com equilíbrio e com paz. E também, Senhor Deus, Senhor Jesus, nesse momento em que estamos realizando um trabalho de divulgação desta abençoada doutrina, que nos ajuda a buscar o equilíbrio, nós te pedimos, sustenta-nos, Senhor, neste momento, para que realizemos um bom trabalho, o melhor que pudermos da nossa parte. Envolve a todos que nos acompanham, que nos ouvem e que desejam, como nós, encontrar o caminho do equilíbrio, da paz, para que juntos formemos verdadeiramente um grande feixe para irmos vencendo as dificuldades do caminho. Através, Senhor, de buscarmos equilibrar nossos pensamentos. Envolve-nos a todos, envolve a nós que estamos aqui no direcionamento dos ensinamentos, das ideias, e ajuda-nos, Senhor, nesta realização, permitindo-nos assim que possa ser em Teu nome, em nome desses amoráveis benfeitores que nos sustentam, nossos patronos, Leon Denis,
nossos patronos, de todas as casas aqui representadas, da nossa web rádio Estação da Luz, para que todos estejamos unidos, fortalecidos nesta prece e neste desejo de aprender a servir. Que possa ser em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, sobretudo, que possamos considerar iniciado o nosso trabalho desta manhã de sexta-feira. Graças a Deus. Bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Botei uma mensaginha para você, tu viu, Helena? Eu vi, mas eu já bom. estava aqui, tá? Não, é só para saber se tu viu, para explicar. Não, o que você falou que ia entrar um pouco mais tarde, depois, porque deu um bodezinho, deu um probleminha aqui, falando igual jovem, deu um bode. Isso aí eu vi. Mas aí não, eu já tinha falado que ia entrar mais tarde, já estava aqui, tá bom, não respondi, tá? Enfim, a gente vai... Deixa eu ver aqui. Tá. A gente vai, como está dizendo, dar continuidade ao nosso livro dos Médios, na questão... Terminamos semana passada, né, Lu, Amália, Rosângela... Terminamos a 340. A 340. Não que não tivesse mais assunto. Não, só espremer que tem muito. Foi até rápido, né? Mas como a gente precisa caminhar, vamos caminhar. A gente vai voltar aí. É como a Lu fala, a gente não consegue esgotar tudo. A gente fica nessa ânsia, mas não dá. E a gente está caminhando, que é 341 também, e todas as outras são de extrema importância. Um dia desse alguém falou assim, gente, olha, eu estudo o Livro dos Médios há muitos anos, de um estudioso de uma outra casa. Mas você sabe, a gente não está aqui querendo fazer mídia pessoal, não, pelo amor de Deus, mas é para a gente ver o quanto que estudar com calma, refletindo, também é muito importante. Ela falou assim, mas eu estou acompanhando com vocês e vou dizer uma coisa para você, eu já estou até revendo, na próxima vez que eu passar por essas questões, estou revendo. Ela falou assim, estou gravando. Eu falei, nem precisa gravar. Vai lá no YouTube que você vai encontrar. Ela é que nem a gente, né? Assim que... Nem a Lu, não, que a Lu é até técnica nessa parte. Ela, é mesmo, eu vou pegar lá. Por quê? Para a gente ver como a gente está atingindo pessoas que a gente nem, às vezes, tem contato, né? Que, às vezes, a gente nem imagina, porque fica tão natural, assim, a gente está trazendo as experiências da Casa Espírita e tal, mas é muito importante, realmente, esse nosso estudo aqui, dessa forma que nós estamos fazendo. Tem várias formas de fazer. Optamos por essa, para fazer essas reflexões. Então, Helena, sobre esse aspecto, eu falo para você que, eu não sei vocês três, mas eu acrescento muita informação ao meu conhecimento com os nossos estudos, não tem nem como eu aproveito. Porque é tanta coisa que eu nunca vi, não é? Muito todos bom, nós. Gente. Nossa. Muito bom. Essa 340, então, até porque a gente teve também a elucidação e a contextualização de uma outra obra que aconteceu na Casa Espírita, que o tempo todo nós fizemos paralelo, porque foi verdade, a Nora pegou essa questão. E você sabe, tem gente que sempre falou, olha, eu li o livro, nem notei que ela foi baseada na 340. Olha como é importante voltar para estudar. Aí a pessoa diz que foi lá, pegou a obra, e é mesmo, a Nora está... Nem tinha notado que o nome do espírito era Nora. Vocês falam Nora com tanta intimidade, é porque a gente gosta dela. Fala, Lu. Bom dia, menina. Já que a gente está num programa espírita, num canal espírita, falando para espírita, e quem não for, um dia vai entender. Eu fui catucada para participar desse estudo. Fui. Não vou falar nomes, porque senão, tá? Mas eu fui catucada para participar desse estudo pelo espírito, que vocês conhecem, tá? E íntimo de vocês aí.
Ah, é? Então fala. Nós essa semana. Não. Aí é muita coisa para levantar muito a minha bola, não estou com essa bola toda, não. Ah, E super tá bom. disciplinado com a minha correria, com tudo e tal. Assim, tipo assim, tem muitos estudos que a gente, quando começa a participar, é por compromisso. Compromisso nosso. Então, a gente está ali com aquela afinidade, fidelidade, compromisso com as amigas, com o grupo, com a pessoa que organiza, como esse aqui, é o Tavares, como nós que temos o nosso no nosso canal. Então, é compromisso. E é muito interessante como tudo aconteceu. Um dia eu posso contar em off pessoalmente. Falou. Já que estamos falando para espíritas, eu posso falar. Só para nós três. Sabe por que eu estou falando isso, Lu? Na cafeteria do CELD. Ah, e beleza. Sabe por que eu estou falando isso? Novembro e dezembro, nós vamos ter um Vem Aí. É o que eu venho aí? Nós vamos, dia 1º de novembro, vai ficar os 2 meses, nós vamos estar fazendo um projeto que é Conhecendo os Benfeitores da Casa. Então, Conhecendo os Benfeitores da Casa, nós estamos divulgando as obras dos benfeitores, que todas as comunicações não ficaram secretas, porque a doutrina espírita não é a doutrina secreta. Primeiro foi trazida em público, né? Foi trazida em público. Exatamente. Então, foi trazido em palestra pública, em reuniões de trabalhadores, e todas elas se transformaram em livros, né? Foi pesquisado, foi organizado, foi mensagens que tem com o nosso fundador, o antigo fundador, que é benfeitor da casa, o Tivo Panfiro, e de muitas outras casas também. Então, nós vamos estar fazendo isso na livraria. Então, o que nós vamos fazer? Após a palestra de sábado e de quarta, dos horários de quarta, vai ser do horário das 9 e das 15 horas, vamos ter mini palestras na livraria. A livraria vai estar toda arrumada já para Natal, mas com a manjedoura, né? E estamos botando, sim, imagens, né, do nosso benfeitor, porque teve médium que que eu soube agora que não conhecia, nunca ouviu falar no Baltazar. Eu falei, mas você é médium da casa. Não foi nem eu que falei, que a pessoa que me contou. A pessoa falou, você é médium da casa. Pois é. Olha, ela ainda falou assim, está vendo como é importante vocês fazerem esse projeto? A história da casa também, né? Não, mas então, o que a gente fez? Já tem lá uma mini biografia de cada benfeitor, que é a história dos benfeitores e a própria história da casa, né? Então, vai ter pessoas que vai estar lá, a Rô vai estar lá, a Amália vai estar lá e muitos outros, uma escala, 15 minutinhos, mas é na livraria, de forma informal, as pessoas estão lá em pé, não vai ter, que já está no salão, já teve a palestra. 15 minutinhos, e estimular as pessoas a darem de presente livros espírita e dos benfeitores ali. Naquele momento, vamos estar ressaltando a necessidade dessas mensagens dos benfeitores como presente de Natal. Porque a pessoa fala, eu já tenho esse livro, mas dá de presente, vamos dar livro de presente. É muito bom, as pessoas ficam surpreendidas quando você dá um presente de aniversário, um livro que poucas pessoas, pelo menos no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, na grande maioria que a gente conhece. Aqui, ó, isso, obrigado, olha, vem aí, gente. Tá aí, ó, nosso cartaz, os livros, que a gente vai estar falando especificamente sobre os livros que são de obras dos benfeitores, não que os outros, a gente tem muito mais livros, com certeza, porém, esses livros são os que a gente vai estar divulgando. Quando chegar o período de Leon Denis, a gente vai estar divulgando só as obras de Leon Denis, aí de Kardec, então a gente vai fazer essa forma, e pequenas palestras, mini palestras na própria livraria. Tem nada mais de acordo do que uma mini palestra na própria livraria, né, gente? Então, é isso que a gente iniciou o nosso estudo de hoje, com a importância de nós estarmos revendo as obras de Kardec, porque a gente já as tem na estante, de vez em quando a gente pega para estudar, mas da forma que a gente está fazendo, nós estamos vai fazer mais de um ano
no capítulo 29. O que nós fizemos? Começamos a estudar no último capítulo. A gente faz visita aos outros capítulos, mas o nosso foco, porque esse estudo aqui é sobre casas espíritas, então nada melhor do que estudar a parte que Kardec deixou para falar de casa espírita. Então, ô Lu... Kardec fundou a sociedade. Como ele fez para montar a sociedade, que se tornou o exemplo maior, o primeiro centro espírita do mundo. Nós temos que considerar isso. Primeiro centro espírita do mundo. Então, essa é a base, né? A gente tem que considerar isso. Isso. Ele recebeu a doutrina, e ele aplicou a doutrina, ele montou o local, a casa, né? Porque nós precisamos de um teto para poder trabalhar. E ele fez isso. E é muito essa questão que você está falando. Existe um livro específico sobre isso, que é Viagem, de 1862. É uma obra que a gente não pode deixar de ler e estudar. E tem uma passagem que chega a ser muito emocionante, que está lá na obra, que diz assim, 19 de setembro de 1860, porque o livro surgiu em 1862, mas as viagens começou em 60. Aí Kardec fala assim, hoje é a primeira reunião de dirigentes de casas espírita. Aí ele fala, eu aperto a mão de Dijon, Dijon foi o casal, né, Dijon, em Bordeaux, aperto a mão do operário, aperto as mãos calosas de Dijon. Aí ele relata que naquele momento os dois estavam em pé de igualdade, que todos os dois eram instrumentos para divulgar a doutrina espírita. É muito interessante, gente, muito importante. Essa obra aí, ó, A Viagem de 1862. Então, tem essa passagem, ele falando, naquele momento que ele chega em Bordeaux, que ele aperta de Paris, ele fazendo o mapa da viagem. Isso aqui é o mapa de todas essas viagens que ele fez. Ele fez essa viagem de 60, depois ele volta a fazer a viagem, eu acho que foi em 68, isso. Ainda não tinha nem sido lançado, já tinha sido lançado o livro A Gênese, mas eu sei que depois ele faz outra viagem. Então, é isso, a importância de coordenadores de casa espírita conversarem, trocar ideias, o que deu certo na sua casa, e na nossa casa isso não funciona, porque é outra natureza do local, de pessoas, mas o importante é a essência doutrinária, e cada um vai... Outro dia, Helena, nós tivemos uma questiúncula, um probleminha na secretária, lá nos cursos, um dos cursos. Aí eu convidei na reunião, falei assim, vamos ver como é que Kardec trata com os criadores de caso? Legal. Criadores de caso, criando problema, criando dificuldade no trabalho, e é um aluno, aí não é trabalhador, não, né? Um aluno. Então, vamos lá. Eu falei para ele, vai lá ler. A gente tem que aprender a consultar Kardec para a gente saber como agir, que fica todo mundo desavorado. O que a gente vai fazer com isso, né? Então, vamos lá, vamos saber como é que Kardec fez, como é que ele orientou para fazer, né? E eu vou mostrar essa questão, a 340 e aquela 19 do Estatuto. Sim! Meu filho, então vamos lá, vamos aprender. Porque fica, é falta de caridade, é falta de caridade. O que é falta de caridade? É a confusão que o outro está criando. Ainda fazendo vínculo com espíritos perturbadores que querem derrubar o trabalho. Isso que é falta de caridade. Vamos pensar por aí também. Né? Essa lição, a 340, é para a gente usar em todos os momentos. Isso é uma grande verdade. É isso mesmo. A gente aprende, reforça aqui, para a gente estar ajudando. O melhor mestre que a gente tem é Kardec, depois de Jesus, né? Isso mesmo. Porque ele está executando na Terra o que Jesus entregou na mão dele. Né? Fala sério. Jesus entregou na mão dele a doutrina. É verdade, Consolador prometido. Não só para escrever, mas para executar. Então, vamos lá. Lu, leia para a gente a 341, por favor. Helena, bom dia. Bom dia.
Não só a viagem de 62, que foi a maior viagem, mas em 60, 61, 62, 64 e 67. Meu amigo, agora imagine isso no lombo de carruagem e trem, né? Não era de avião, não era de carro, certo? Quer dizer... Leão Denis no lombo de burrico mesmo, né? Também de burrico. Então, olha bem, a primeira viagem que ele fez, o quê? 57, 58, 59, 60, né? Em 60 ele já começou a... E olha bem, coloca assim, no interesse do espiritismo, né? Ele não viajava única só por viajar, mas era o interesse de levar... Não, era viagem de estudo. Estudo e de Ele trabalho. aproveitava um período que a Sociedade Espírita fazia recesso, e daí ele fazia esses estudos. Como a gente faz, né? A gente faz muita viagem, a gente quando dá para ir na Casa da Lua, e em Viena, sempre marca, né, Lu? Não precisa esse congresso, que nós não somos congressistas, não somos estudiosos, não, mas também é legal. O Leopoldo Machado, nas visitas aí das muitas casas que a gente está retomando agora. Vamos chegar ao Leopoldo Machado, que é esse grupo que a Amália coordena do CELD, que faz viagem para o Brasil. E essa viagem que a gente faz para fora é ligada ao Leopoldo Machado. Nós não fazemos solto, não, é tudo ligado. Nós tivemos, Tavares, eu vou até passar para você um material nosso aqui de estudo, que se transformou numa apostila, que vem contando assim, da primeira viagem de 60, os detalhes e as mensagens que Erastus deixava, sabe, dessas viagens de Kardec. Como você bem lembrou aí, não foi só 60, iniciou em 60, mas ela foi até 67, 68, por aí. Então, vamos lá, né? Lu, lê para a gente, por favor. Vai mandar para mim também material, que eu também sou estudante. Manda sim. Manda. Eu também quero. Tá bom. Esse 340 durou um pouquinho, então vocês podem preparando o leite quente, o chocolate quente, a bolacha, se conforte na frente dos computadores, verdade, ou do celular, ou do radinho, né? E lembrando aqui, né, gente, eu estou aqui acompanhando também pelo meu telefone, então nós já estamos com algumas pessoas aqui, poucos likes, né? Um deles é meu. Então vamos ajudar aí o nosso canal do nosso amigo Tavares. A doutrina espírita precisa dos espíritas, porque se nós espíritas não formos ajudar uns aos outros, inclusive nos nossos canais espírita, fica difícil. Não vamos esperar que outros que não são espírita façam isso. Então, vamos nos fortalecer, né? Não é mesmo, meninas? Com Cada certeza. uma de nós entra no canal do Tavares, deixa aí seu like, já ajuda bastante o canal. Então, vamos lá. A 341, que começa assim. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Estas condições se contêm todas as disposições morais dos assistentes e se resume nos pontos seguintes: perfeita comunicação de vista e de sentimentos, cordialidade recíproca, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, o único desejo, o de se instruírem e melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento dos seus conselhos. Quem esteja persuadido de que os espíritos superiores se manifestam com
o fito de nos fazerem progredir, e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo, sem nenhum proveito tirar daí. E que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferece, segundo os gostos particulares de cada um deles. Exclusão de tudo o que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. União de todos os assistentes pelo pensamento e pelo feito aos espíritos que desejam que sejam evocados. Concurso dos médiuns da Assembleia, com exceção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia e com o só desejo de serem úteis. Serão estas condições de fácil preenchimento que, se não encontre quem as satisfaça? Não cremos. Esperamos, ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já se realizam em diversas localidades, se multiplicarão. E não hesitamos em dizer que que o Espiritismo será devedor da sua mais ampla propagação. Religando os homens honestos e conscienciosos, elas imporão silêncio à crítica, e quanto mais puras forem suas intenções, mais respeitosas serão, mesmo pelos seus adversários. Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso, torna-se desprezível. É nas suas reuniões desse gênero que se estabelecerão, pela força mesmo das coisas, laços de real simpatia e solidariedade mútua que contribuirão para o progresso geral. Então, rapidamente, a gente tira daqui, né, que é o exemplo, a persistência, né? Quantas pessoas que se referem a Chico Xavier sem ser espírita e sem o ter conhecido, né? Virou uma referência do homem de bem, né? Interessante isso, né? É isso, Helena, vamos lá, então. Com relação a isso, tem um exemplo numa cidadezinha que a gente passa quando vem de Minas Gerais, que é São Sebastião da Vitória. Tem uma casa de pão de queijo, a gente para fazer um lanche, né? Que a gente viaja umas 3 horas, aí dá uma paradinha ali para tomar um café, fazer um lanche. E a senhora lá é católica, ali a região é muito católica, né? Aí o grupo entrou, aí ela, vocês são de quem? Né? Vocês são de que grupo? Aí eu falei, nós somos espíritas. Aí ela falou assim, vocês são espíritas? Do Chico Xavier? Eu adoro o Chico Xavier. Eu sou católica, mas eu adoro o Chico Xavier. É como a Lu está falando aí agora, né? É verdade. Então, sempre quando o grupo chegava, ela não chegava. É o grupo do Chico Xavier. Referência, né? A referência. E cada coisa tem a sua referência. Você sabe que, na época de Kardec, de Leon Denis, quando um estrangeiro chegava na França que tinha contato ou notícia da doutrina espírita, que perguntava alguma coisa, sabe qual é o livro que eles mais indicavam para irem na biblioteca, para ir? O Depois da Morte. Aí a pessoa fala assim, mas que às vezes a pessoa não... Ele, naquele período, Leon Denis estava divulgando muita palestra, muitos livros, e aí ele, quando pegava Depois da Morte, com certeza ele ia lá em Jesus, em Kardec, aí que ele iria conhecer o livro Mor, que é o livro dos espíritos, né?
Mas então, tem Ele ali algumas faz um resumo, né, da doutrina, no Depois da Morte é um exatamente. resumo. Mas é o livro. Qual o livro na época que teve mais edição? O Porquê da Vida. 200 edições, não é 20, não, 200 edições, que foi nesse período mesmo. Então, é isso, que nem a gente, aqui. Pessoal, é muito comum, Chico Xavier, é muito comum, até artista, até sacerdote mesmo, como tem o padre Fábio de Mello, que ele falou, ele deixou bem claro, eu não sou reencarnacionista, tal, mas ele falando do Chico Xavier, né? Foi muito bonita a fala dele em relação ao Chico, né? O respeito, a admiração, enfim. Uma comprovação disso, Helena, foi aquela emissora que fez aquele, no século passado, maior brasileiro do século, e aberta, uma pesquisa aberta, todo mundo podia votar, e o Chico ganhou disparado, ele foi eleito o maior brasileiro do século XX. Sim, sim. Olha, esse livrinho aqui, ó, tá vendo? É da época, né? Daquela revista Época. Personagens que marcaram a época. E aqui vem, o que eles fizeram? Eles pegaram bastante coisa de Chico e aquele discurso lá do Pinga Fogo também. Eles colocaram algumas coisas aqui, eles colocaram. Então, é um livrinho que vem falando de Chico Xavier. E, olha, é da Editora Globo, ó. Editora Globo, tá aqui, ó, Editora Globo, e fez um histórico de muitas passagens de Chico Xavier, com imagens, tá vendo? Ó, fez um trabalho bem interessante esse trabalho. Esse aqui a gente comprou, olha aqui, ó. Eu comprei ele no sebo, gente. Aquele sebinho nosso tá sendo muito bom, né? Estava lá no sebinho. É. Tu chegou, né, Lu? No dezembro tu vai estar aqui, né? Ou não? Sim. Tá para você ver um dia que você possa vir ali no nosso evento lá da mini palestra, tá? Lá na livraria. Então, vamos lá, gente. Tem muitos livros com desconto, tá? Vai poder comprar bastante coisa. Vamos, então, no início, da leitura da Lu, do 341, a influência do meio e a consequência da natureza dos espíritos e de seus modos de ação sobre os seres vivos. Olha como ele começa. Vamos conversar aí com você, Amália, por favor. Influência do meio. Então, vamos lá. Influência do meio, né? A consequência da natureza dos espíritos, do seu modo de ação sobre os seres vivos. Aí a gente já vai lá no capítulo 21, que Kardec faz um capítulo falando sobre a influência do meio. Uhum. E a primeira pergunta que ele faz, até eu botei aqui do lado, Amália. Eu falei, se ninguém lembrar, eu botei aqui do lado, se ninguém lembrar disso, eu vou deixar para o final. Se ninguém lembrar desse capítulo, mas a Amália o capítulo Então, a influência do meio é o capítulo 21, né, onde ele estuda essa parte da influência do meio. Ele estuda a influência moral, ele estuda a influência do meio, ele estuda vários tipos de influência, né? E aí ele traz a influência do meio. O meio em que o médium se encontra exerce uma influência nas manifestações, e o meio, ele não é só aquele ambiente. No ambiente tem a influência fluídica, tem a influência do local, tem a influência das pessoas, tem a influência do tempo, entendeu? Tem vários tipos, né? Mas aqui, particularmente, é da aproximação, porque a pergunta é a resposta. O meio em que o médium se encontra exerce uma influência nas manifestações? E resposta: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam, tanto no bem quanto no mal. Então, aí, né, ele já fala assim de uma forma ampla, envolvendo especificamente essa questão mesmo da influência dos espíritos, que é o objetivo aqui do nosso estudo, né? Que é a consequência da natureza dos espíritos que cercam o médium, né? Como a gente vai ver aí na frente, como que a gente tem que
fazer conquistas para que isso seja de forma de equilíbrio, né, principalmente na busca dos espíritos, principalmente quando a gente tem um objetivo da seriedade do trabalho, né? Nós não é você chegar em qualquer lugar de qualquer maneira e fazer, né? Como as pessoas pensam que é tudo a mesma coisa, não é não. Nós temos que ter todo esse cuidado. Então, em qualquer lugar que você estiver, primeiro, somos cercados por nuvens de testemunha. Aonde quer que nós estejamos, em qualquer ambiente que nós estejamos, né? E se nós queremos seriedade com os espíritos, temos que ter também seriedade nos ambientes que a gente busca. Que tipo de ambiente você busca, né? Porque aí é até aquela lá, o capítulo 10, que é a natureza das comunicações, no próprio capítulo 30, natureza das reuniões. Então, tudo isso são ângulos que nós precisamos focar para entender essa questão, onde estou, o que estou fazendo, qual a minha intenção e quais as minhas companhias espirituais. Isso mesmo. E, Rosângela, em relação ainda a esse início de influência, ainda tem muita coisa, né? Está fechada, Rosângela. Esqueci. Desculpa. Interessante que, quando a gente fala a influência do meio, não pode ir aqui, não pode ir ali, associa normalmente ao meio físico somente, né? E dependendo da sua determinação em relação ao trabalho, a esse entendimento da nuvem de testemunhas, que a gente vai estar caminhando com o grupo que nos acompanha, onde nós estivermos, para o bem ou para o mal. Isso faz com que a gente entenda que a gente pode até entrar num determinado lugar e perceber ali que não é um ambiente bom para a nossa proposta de vida e sair, sem que a gente saia com nenhum dano, digamos assim, porque nós estamos firmes se nós estivermos firmes na nossa postura, né? Eu penso muito nisso quando eu lembro, por exemplo, de em alguns lugares aqui no Rio de Janeiro, tem um especificamente que é o fervo, como a gente costuma dizer, que é um lugar de trabalhadores, um lugar que tem muitas lutas e muito voltado para uma linha muito diferente, que as pessoas não gostam muito de entrar, que é o Mercadão de Madureira, né? Dizem que entram lá e saem passando mal, e eu sempre aprendi que a gente poderia
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.